Nós te adoramos, Pai. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, porque tu és o Deus fiel, o Deus verdadeiro, poderoso, Pai. E aquilo que a tua palavra diz é a verdade. Pai, obrigado por uma noite, Senhor, em que nós vamos compreender o nosso propósito, Pai. Porque nós estamos aqui. Porque nós fomos chamados como igreja. Nós te louvamos. Te rendemos graças em nome de Jesus por esse tempo. Pai, obrigado por aqueles que já chegaram, aqueles que ainda estão vindo, guardados, protegidos. Louvamos a Ti por tudo que já recebemos, Senhor, e pela porção que você tem preparado para nós hoje à noite. Em nome de Jesus, e aqueles que creem diz amém. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui, gente. Obrigado, viu? Louvor maravilhoso. Que bênção poder estarmos juntos, amém? Nessa que eu tenho certeza é a primeira de muitas, amém? Uma conferência de missões, olha que coisa maravilhosa. E eu pensei sobre algumas coisas para ministrar para você. Quem estava aqui ontem à noite, levante sua mão. Quem não estava, eu acredito que foi gravado. E aí você vai poder ter acesso, porque eu quero continuar o que eu comecei a falar ontem à noite, amém? E falando porque a igreja existe. Ontem à noite, para aqueles que não estavam, rapidamente, só para você entender, eu comecei a falar sobre o sonho de Deus e sobre como Deus se moveu durante toda a história para alcançar o homem. Que a ideia de Deus nunca foi ser um Deus tribal, nunca foi ser um Deus regional ou um Deus nacional. A ideia de Deus sempre foi alcançar as nações. Que embora Deus tenha falado com Abraão, e Gênesis capítulo 12 diz que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus estava dizendo para Abraão dar um passo, que ele queria fazer uma aliança com ele. E Deus estava querendo abençoar a vida de Abraão. A bênção que Deus estava derramando sobre a vida de Abraão não era só para ele, mas era para que Abraão pudesse alcançar as nações. Você olha todo o Velho Testamento, você vai ver Deus dando testemunho. Todo o Velho Testamento aponta para uma figura de alguém que haveria de vir. Aponta para aquele que seria o Cordeiro, aquele que iria pagar o preço. Então o sonho de Deus era alcançar as nações. O sonho de Deus era que Israel fosse uma nação missionária. Israel pudesse mostrar ao mundo, atrair o mundo para o Deus que eles estavam servindo. Porque mesmo sem falar de religião, você pode falar de Deus mostrando Israel. Israel é um exemplo de que Deus existe. Amém? Israel é um exemplo vivo, físico, que você não precisa usar a Bíblia, que você não precisa usar, não é nada de religião, mas mostra que Deus existe. Por quê? Porque Israel é o único povo na história da humanidade que ficou longe da sua terra por mais de 1000 anos e depois foi recolocado de volta. Não existe outro na história da humanidade. Segunda coisa, Israel foi colocado no meio de todos os seus inimigos. Israel é um país um pouco maior do que Pernambuco, é um país pequeno. Israel tem um exército que não seria considerado um grande exército, não é como os Estados Unidos, por exemplo, que tem um grande exército, outras nações. O exército de Israel é muito menor, no entanto, o exército de Israel é muito mais temido do que os Estados Unidos ou qualquer outra nação. O exército de Israel hoje é o ponta de lança para treinar exércitos e polícias do mundo inteiro, porque eles são os melhores no que eles fazem. Agora Israel está lá no meio dos seus inimigos, tem
Inimigo na direita, na esquerda, em cima, embaixo, por todos os lados, mas a mão do Senhor está sobre eles. Em 1949, Deus levanta Israel como nação novamente, e a ONU reconhece Israel como nação. Em 1969, Israel ainda era uma nação muito jovem, e mais ou menos 14 nações se reúnem para destruir Israel. E essas nações vêm com um poderio militar muito grande, uma força militar muito grande. Israel não tinha ainda um exército tão bem formado, apenas colonos recém-chegados. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens, eles lutaram e a mão do Senhor era sobre eles. E em 1969, 14 nações vêm contra Israel. Israel coloca as 14 para correr e ainda ganha território. E aí eu estava lendo sobre isso, é impressionante os testemunhos daqueles que lutaram em 69, porque um homem estava contando, ele disse, eu estava perto de Tel Aviv, e o meu comandante disse, olha, 40 aeronaves acabaram de decolar agora do Egito, e eles vão bombardear Israel, e eu quero dizer para você, quem quer desistir é agora, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus, e eu não vou desistir. Ele disse, eu decolei com o meu avião, mais outros 2 ou 3 que decidiram ir, e ele disse, eu sozinho derrubei 18 aeronaves. Ele disse, naquele dia, eles atiravam em mim, as balas ricocheteavam no cockpit do meu avião, parecia que era blindado. Ele disse, eu olhei para os lados e eu vi os anjos do Senhor batalhando ao nosso redor. Batalhando por nós. Sabe, meu irmão, Deus levantou Israel para ser uma nação missionária. O sonho de Deus, o desejo de Deus era ver o mundo atraído para Ele. Agora, todo o Velho Testamento mostrava para Jesus, todo o Velho Testamento mostrava que Jesus era o Cordeiro que veio morrer. Deus é o dono, Jesus o Cordeiro que veio morrer. E quando o Cordeiro morreu, Ele levanta a igreja. E hoje à noite nós vamos entender sobre a igreja, por que a igreja existe, qual a missão da igreja, qual o propósito da igreja. A igreja existe com um propósito, com uma missão. A igreja não está aqui simplesmente porque a gente não tem o que fazer no domingo à noite. A igreja não está aqui porque você queria um lugar que tivesse música legal, um lugar em que você tivesse uma comunhão legal. Não, meu irmão, a igreja está aqui porque ela tem um propósito. E o propósito da igreja é muito claro nas Escrituras. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Porque quando nós sabemos, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você sabe quem é, você sabe o que fazer. Amém? Quando a igreja entende o seu papel em relação a Deus, a ela mesma e ao mundo, e a igreja compreende o papel, o propósito que ela está nessa terra, ela vai fazer a diferença. Sabe, meu irmão, Deus não colocou essa igreja como tem colocado outras também. Nós não somos a última Coca-Cola no deserto, mas Deus tem colocado essa igreja e tem nos dado uma visão. A visão que Deus deu para os outros, eles estão correndo, mas nós precisamos correr com a visão que Deus deu para nós. E a visão que Deus deu para nós aqui nesse lugar, e nós vamos ver que a Bíblia nos mostra, é que nós precisamos ser uma igreja relevante, não somente para essa região, não somente para onde nós estamos, mas nós vamos ser uma igreja relevante para o mundo. Nós vamos alcançar o mundo. Amém? A Bíblia diz, se você abrir lá, Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, aliás, Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu acho que eu falei ao contrário, né? Mateus capítulo 16, versículo 13. Aqui é quando Jesus, ele fala sobre a igreja. Essa é a primeira vez que a palavra igreja vai aparecer no Novo Testamento. E a Bíblia diz assim, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns diz João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou alguns dos profetas. E vós, continuou ele, que diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Agora é interessante isso, porque quando a conversa começa aqui em Mateus 16, versículo 13, o assunto é uma revelação. Jesus quer saber o que o mundo pensa sobre ele, mas o que o mundo pensa sobre nós, ele não é tão assim importante para Deus, não é tão importante para Jesus. Ele quer saber o que você pensa sobre nós. Amém? Deus quer que você entenda o seu papel. O mundo tem uma visão errada da igreja. Eu quero que você veja isso, entenda isso. O mundo tem uma visão errada da igreja. O mundo não compreende o que é a igreja, mas a igreja precisa compreender quem ela é. O mundo não tem a obrigação. Às vezes eu vejo crentes querendo que ímpios andem como crentes, se tem crente que anda como ímpio. Os ímpios não vão andar como crentes. Aqueles que não têm Jesus não vão se comportar como aqueles que têm. Mas eu e você somos crentes. Eu e você somos cheios do Espírito. Eu e você somos cheios da palavra. E isso vai fazer toda a diferença. Então Jesus diz: o que diz? Que dizem eles? Ele diz: pensa que você é João Batista, a reencarnação de alguém, pensam coisas erradas. Ele disse: e vocês, o que pensam? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. Sabe, meu irmão, essa palavra igreja que aparece aqui no Novo Testamento pela primeira vez, essa palavra significa um grupo chamado para fora, uma assembleia. Essa palavra igreja significa que Deus separou você, que Deus ungiu você, que Deus colocou sobre você uma marca. Amém? Agora é interessante isso, porque no Velho Testamento havia a unção de algumas coisas para o uso de Deus. O templo foi ungido, foi separado para o uso de Deus. As coisas eram ungidas e eram separadas para o uso de Deus. No Novo Testamento, meu irmão, a igreja foi separada, a igreja foi ungida para o uso exclusivo do nosso Deus. Agora nós precisamos entender o que é a igreja. Nós temos uma confusão lá no livro de Atos entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém não entendia o papel dela. A igreja de Jerusalém não entendia que Deus não chamou a igreja para cometer o mesmo erro que os judeus cometeram. Qual foi o erro dos judeus? Eles se fecharam nele mesmo. Eles acharam que Deus era nosso. Eles acharam que não precisavam apresentar esse Deus para as outras pessoas. Lá em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro vai, Pedro prega, e ali Cornélio e sua família, e aqueles vizinhos que ele reúne, e Pedro vai lá e Pedro prega, e quando Pedro pregou, eles receberam, o Espírito caiu sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo, e ali foi uma festa, um avivamento. Mas quando Pedro volta para Jerusalém, a liderança da igreja manda chamar Pedro. E diz: como você pôde entrar na casa de homens ímpios? Como você entrou na casa de gentios e comeu com ele? Como você fez isso? E Pedro disse: olha, eu quero dizer algo a vocês. Eu estava lá hospedado num lugar, eu tive uma visão. E na visão desceu um lençol do céu, e aí Deus me mostrou vários animais, disse: mata e come. Eu disse: Senhor, Pedro dando uma lição em Deus, ó. Não é? Pedro dizendo, Deus diz: Pedro, mata e come. E Pedro sabia que era Deus, porque ele disse: Senhor. Ele reconhecia que era Deus. Ele disse: eu nunca comi nada que seja impuro. Agora Pedro estava na casa de Simão, o curtidor,
num lugar onde um judeu não poderia estar e dando essa para cima de Deus. Olha, não posso. E Deus, rapaz, deixa de besteira. Conversando, rapaz. Não faça impuro aquilo que eu já disse que não era. Não faça impuro aquilo que eu já disse que não é. E aí Pedro disse, depois disso, chegou uns homens e me levaram, e eu fui, e eu preguei, e o Espírito caiu sobre mim. E a Bíblia diz que eles se alegraram, mas continuaram com aquela visão meio fechada. Mas a igreja de Antioquia era diferente. Diz que na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, havia profetas, mestres, haviam homens e mulheres que estavam ali servindo. De repente, o Espírito Santo diz, separai-me Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E eles separaram aqueles dois homens. A igreja de Antioquia, ela não tinha uma visão só para ela mesma. Ela não queria só alcançar o bairro dela. Ela não queria só alcançar a cidade dela. Ela não só queria alcançar o país, ela queria alcançar as nações. A igreja precisa entender que nós fomos chamados como crentes locais, mas também como crentes globais. Nós fomos chamados para alcançar esse bairro, para impactar essa cidade, para impactar esse bairro, mas nós fomos chamados para ir ao redor do mundo e pregar a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender o papel da igreja em relação a Deus. Quando nós falamos da igreja em relação a Deus, a igreja existe para adorar. A igreja é o lugar onde você vem e há uma unção coletiva disponível. Sabe, essa mensagem pode estar sendo gravada, e alguém vai ouvir, vai ser abençoado, é uma bênção, mas ninguém vai poder reproduzir a unção que está presente aqui. Só quem está aqui vai receber. Há uma unção de quando nós estamos juntos. Há uma unção de quando nós nos reunimos. Quando Deus teve a ideia de igreja, era para algo que, como um quartel-general, como a mesa de uma grande família, que você se reúne, você recebe edificação, você recebe animação, exortação, correção, você é animado, você é avivado, para avançarmos naquilo que Ele tem para nós. A missão da igreja com relação a Deus é adorar. Seu primeiro chamado é para cima. Seu primeiro chamado é para ter comunhão. Porque você não pode dar aos outros o que você não tem. Você está comigo? Você não pode dizer para alguém, olha, como aqueles rapazes chegaram e disseram, pelo Jesus que Paulo prega, eu expulso vocês. Aí o demônio disse, eu conheço Paulo e conheço Jesus, agora você, quem é? Partiu para cima, bateu, rasgou as vestes, correram nus e envergonhados. Não, nós precisamos experimentar, e o que nós vamos falar, meu irmão, não é um eco. Você não foi chamado para ser um eco, você não foi chamado para ser uma cópia, você foi chamado para ser original, para ser uma voz. Então o seu primeiro chamado é para cima. A adoração, ela tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Quando nós estamos juntos e nós estamos adorando, sabe, isso em nada tem a ver com a liturgia do nosso culto. Mas tem a ver com essa unção que Deus separou para quando nós estamos juntos, como igreja. Aquela mulher de João capítulo 4, é uma coisa interessante, o encontro que Jesus teve com a mulher de João capítulo 4. E Jesus encontra com aquela mulher, e aquele ali é uma aula de evangelismo que Jesus nos dá, porque primeiro Jesus atrai a atenção dela. Quando eu vou pregar para as pessoas, a primeira coisa que eu faço é atrair a atenção delas. Porque as pessoas, elas estão resistentes às coisas de Deus. Você está comigo? Então muitas vezes você vai precisar atrair a atenção delas. E aí eu sempre falo, eu sempre tenho algumas perguntas que eu faço e as pessoas, param. Eu geralmente pergunto, se você morresse hoje, você chegasse no céu e eu fosse o porteiro,
Quais as razões você me daria para eu te deixar entrar? Por que eu deveria deixar você entrar? A pessoa diz, é porque eu sou uma pessoa boa, né? Nunca maltratei minha família, nunca bati na minha mulher, nunca bebi, nunca fiz isso. Aí eu tenho a chance de dizer, rapaz, não é por aí. Não é pelas suas obras. Você está comigo? Então, Jesus usou aquelas perguntas, olha, me dá água. A mulher disse, olha, eu sendo samaritana e você judeu, por que você está falando comigo? Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Jesus disse, se você soubesse, quem fala com você, não era eu que te pedi, era você que pedia a mim. A mulher ficou encafifada, espera ela. Como é que eu ia pedir a você, se você está pedindo a mim e nem tem com que pegar a água? Jesus disse, olha, a água que você vai pegar e você vai tomar, você vai tornar a ter sede. Mas se a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Aí a mulher ficou interessada. Porque a gente fica interessada nos benefícios. E a mulher disse, então me dá dessa água para nunca mais eu vir aqui pegar. E Jesus disse, olha, aquele que crê e começa a falar. Aí Jesus fala algumas coisas, aí a mulher diz, agora eu quero saber. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, os samaritanos no monte, e afinal, a gente adora em Jerusalém ou no monte? Aí Jesus disse, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração nada tem a ver com lugares sagrados, a adoração nada tem a ver com um lugar em específico. Você pode adorar a Deus no seu quarto, na rua, em qualquer lugar, mas Deus preparou a igreja para ser o lugar onde nós vamos nos reunir para adorarmos coletivamente, juntos. Então aquela mulher começou a entender aquilo e a entender que Deus estava falando com ela, Deus estava tratando com ela. Pastor Gustavo falou uma coisa aqui tremenda hoje pela manhã e eu guardei aquilo. Não é sobre a existência, é sobre a vida. Alguém pode pegar uma filosofia e viver melhor com ela. Alguém pode pegar a autoajuda e viver melhor com ela. Mas só quem pode transformar a vida é a palavra de Deus. A filosofia não transforma a vida. A autoajuda não transforma a vida. Mas a palavra de Deus transforma a vida. Por que você acha que essa moçada está tão preocupada com a igreja? Por que você acha que esse pessoal está tão preocupado com os crentes? Porque eles sabem, meu irmão, que a gente tem algo que eles não têm. Ah, pastor, será? Sabe? Alguém critica você, fala mal de você, mas quando o diabo pega ele corre dizendo, irmão, ore por mim. Porque ele mesmo não ora. Para que ele vem pedir? Porque ele mesmo não ora. Porque ele sabe que você tem algo que é diferente. Então, com relação a Deus, a igreja existe para adorar, e eu não vou entrar nesse mérito, só queria dar essa, visão rápida para você. Com relação a ela mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Agora, Deus estabeleceu a igreja como aquele lugar em que a gente vem, adora coletivamente, mas é aquele lugar também onde nós vamos ser treinados, preparados. Porque você já imaginou um soldado numa guerra perguntando para o comandante, ei, onde é que aperta para atirar? E ele todo equipado, ele pode ter os melhores equipamentos, ele pode ter as melhores armas, mas se ele não sabe utilizar, aquilo não tem valia. Amém? Quando Martinho Lutero foi levantado por Deus para trazer uma reforma, a ideia dele era despertar o sacerdócio dos crentes. Você está comigo? Quando Deus em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz que Deus deu apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres. O propósito de Deus é que esses dons, a partir do versículo 12, diz, para a edificação do corpo de Cristo, para treinar o corpo de Cristo. Então, em relação a Deus, a igreja existe para adorar, para ter comunhão com Ele. Você, igreja, a primeira coisa é ter comunhão com Ele. Na igreja você vai ser treinado, preparado.
a usar aquelas armas espirituais que Deus te deu. Agora, nós não estamos em guerra, porque a guerra já foi vencida. Mas às vezes nós precisamos nos posicionar para manter a paz. Você está comigo? Às vezes nós precisamos nos posicionar diante de uma situação. E aqui eu quero abrir um parênteses, a igreja brasileira precisa se posicionar sobre o que está acontecendo no Brasil. Você não pode aceitar isso que está acontecendo, você não pode, como igreja, aceitar. Eu me lembro que uma mulher falou comigo e ela estava querendo acabar com uma coisa na escola do meu filho, e eu fui falar com ela, ela disse: querido, o Estado é laico. Eu digo: a senhora está me confundindo, meu nome não é Estado, eu sou Rosilon, a senhora... Eu acho que a senhora me confundiu com alguém. A senhora deve conhecer alguém chamado Estado, mas eu sou Rosilon. Ela disse: mas o Estado é laico. Eu disse: mas eu não sou Estado, eu já te disse. Eu sou um cidadão que, por acaso, estou no Estado. Mas eu não sou laico, eu tenho uma confissão de fé. E a minha confissão de fé eu não abro mão. E ela disse: mas o senhor tem que entender que o Estado tem primazia. Eu digo: não, quem tem primazia sou eu. O filho é meu. A senhora não é a mãe dele. A mãe dele é outra pessoa. A senhora, eu não tenho nada com a senhora. Então, assim, a senhora arrume seus filhos e faça deles o que a senhora quiser. Agora, nos meus... Ela disse: mas a escola vai dar para o seu filho educação. Eu digo: não, a escola vai dar conhecimento. Quem vai dar educação sou eu. A senhora não vai educar meus filhos. Eu acho que a senhora não está entendendo. Eu não sou casado com a senhora. Eu não tenho nada com a senhora. Esse menino não é seu. A senhora entendeu isso? E a mulher ficou um pouquinho aborrecida. Mas eu prefiro alguém aborrecida comigo e eu firme na palavra, do que alguém alegre comigo e eu fora daquilo que a palavra diz. Deus te chamou para que a igreja pudesse ser treinada. Deus te colocou na igreja para receber treinamento, para receber a palavra que dentro de você transforma, que se levanta dentro de você nas circunstâncias. Agora, a palavra não é só para você receber de Deus. Eu falei ontem sobre os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um tem 5 anos, outro tem 1 ano e 2 meses. E aí eu viajo de 5 anos, já percebeu que eu trago presente. E quando eu chego, ele já corre, não para me abraçar, mas a mala. E ele abraça a mala. E eu digo: filho, dá um abraço no papai. Ele rapidamente volta para a mala. E ele disse: e aí, pai? Eu disse: o que foi? Ele disse: trouxe alguma coisa? Eu disse: vamos ver. Aí eu vou desmontando com ele a mala, né? Até quando ele acha uma alegria. Mas ele tem 5 anos. Eu não posso cobrar dele uma maturidade que ele não tem. Mas quando ele crescer, eu quero que ele perca o interesse pela mala e comece a ter interesse por mim. Você está comigo? Eu estava com um amigo e do lado dele, a mulher dele bateu o carro e ligou para ele. E ele atendeu, ela disse: amor, pelo amor de Deus, bateu o carro. E ele disse: meu Deus do céu, bateu aí, acabou muito o carro. Aí eu cutuquei, eu digo: rapaz, pergunta pelo menos se ela não morreu. Quer dizer, morrer não morreu, que ela está falando contigo, né? Mas pelo menos ela não está machucada. Eu disse: ah, desculpa, você está bem, amor? Ela disse: todo. Se o carro? Quando ele desligou, eu digo: cara, tu tem problemas. Ele disse: por quê? Eu digo: que essa mulher vai lembrar disso até a formatura dos meninos. Quando os meninos estiverem se formando na universidade, eu louvo a Deus pela minha família, marido bom que eu tenho, mas eu bati o carro e ele só pensava no carro. Ela vai lembrar disso, sempre elas lembram. E ele disse: rapaz, que besteira foi essa que eu fiz? Eu digo: liga de novo, tenta remediar as coisas, dessa vez se interessa por ela. Sabe, meu irmão, quando nós vamos crescendo, Deus quer que você comece a perder. Agora eu quero dizer isso: um dos sinais de maturidade é que você começa a perder o interesse pelas coisas e começa a ter interesse pelo dono das coisas. E aí as coisas são consequências. Você está comigo? Eu estava estudando sobre rico e emergente. Qual a diferença de rico e emergente? É muito simples. Você quer saber se alguém é rico ou emergente? Se ele tem, por exemplo, um Camaro. Tem vidro fumê, ele é rico. Tem vidro transparente, é emergente. Não é? Alguém tem um Rolex.
Aí você olha, alguém tem um Rolex. Aí rico, ele tem um Rolex, mas manda fazer uma cópia e ele anda com a cópia. Aí o emergente, ele anda com Rolex. Porque o rico, ele tem. Porque ele quer ter, aquilo é uma coisa boa. O emergente não, ele quer mostrar que tem isso. Você entende? Tem uma necessidade. Deus não quer que você seja emergente. Deus quer que você seja rico. Eu não preciso, nem você precisa da necessidade de mostrar nada para ninguém. Agora, é interessante isso, porque quando você entende isso, quando você é treinado, você começa a crescer, e você começa a buscar Ele, e você começa a crescer no que a palavra diz. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não está podendo dar muita coisa a muita gente, porque sabe que se der, o desmantelo está feito. E aí você precisa crescer, porque as coisas não vão ser um problema. Quando Jesus falou com aquele jovem rico, e ele disse, olha, obedece à lei, ele disse, eu já fiz tudo. Ele disse, uma coisa te falta, vende tudo e dá aos pobres. Eu digo, meu Deus, Jesus era socialista, valei-me Jesus amado. Já fiquei preocupado, mas não era não, Jesus não tinha nada de socialista, fique tranquilo. Jesus não era marxista, não era da doutrina de Lenin, nem nenhum dessa moçada. Na verdade, Jesus só queria saber onde estava o coração daquela pessoa. O problema não eram as coisas. O problema não era que Jesus, ele queria que aquele homem desse as coisas. Não era uma doutrina isso. Nunca foi uma doutrina isso. A gente não dá por causa da doutrina, a gente dá por causa de amor. Eu vi alguém dizendo um dia, só olha, quando você for dar oferta, você pergunte a Deus quanto dá. E eu abri a carteira, tinha uma nota de 50, uma de 20, uma de 10. Eu disse, rapaz, 10 é pouco, 50 é muito, eu vou no vintão aqui que eu estou na média. Peguei, porque claro, nunca aconteceu com ninguém, só comigo, mas às vezes a gente faz oração já com a resposta pronta. A gente só ora para desencargo de consciência. E eu fechei os olhos, posição de crente espiritual, e eu disse, Senhor, quanto eu devo te dar? E aí segurei nos 20, né? E o Senhor disse, seja tão generoso comigo como eu sou com você. Aí peguei os 80, eu digo, podia ter dado 50, né? Tinha ficado com 30, olha que bem, mas não, vou perguntar. Sabe, meu irmão, quando você começa a entender a palavra, você vai se mover pelo amor, você vai se mover por aquilo que a palavra diz. Então a igreja é o lugar onde você é treinado. A igreja é como um corpo. E no corpo tem 3 características importantes. Primeiro, o corpo tem unidade. Minha mão não faz o que quer. O que é? Não, sua mão está dando chave. Não, mas eu não controlo não. Ela faz isso quando ela quer. Minha mão é... Só, não, eu não... Minha mão faz o que quer. Não, minha mão faz o que minha cabeça manda. Meu corpo todo precisa ser coordenado pela minha cabeça. Então, nós somos como um corpo, há unidade, né? Nós precisamos trabalhar essa unidade. A igreja é o lugar onde há diversidade, nós somos diferentes. Igual é caminhão de japonês, não é? Você olha, parece tudo igualzinho, mas mesmo assim são diferentes. Aí você olha e você percebe, você tem filhos e eles são gêmeos idênticos, mas têm personalidades diferentes. E você consegue identificar um do outro. Por quê? Porque nós somos diferentes. Há diversidade na igreja. E nós precisamos aceitar a diversidade da igreja. Principalmente no contexto de evangelismo e de missões. Eu estava em Belo Horizonte, um irmão, um pastor se apresentou comigo, para mim, tudo bem, eu sou o pastor fulano, e o cara com umas calças, né, toda rasgada, não é uma jaqueta de couro, umas correntes assim, uns alargadores, uns negócios, umas tatuagens. Eu disse, e aí, tudo bem, tudo bem.
Ele disse, eu sou pastor fulano, da igreja Caverna de Adulão. Eu digo, Caverna de Adulão, a igreja Caverna de Adulão. Eu falei, você não entendi, assim, aí, fala um pouco para mim. Falou, não, é porque nós fazemos trabalho com as tribos urbanas, entendeu? Nosso trabalho é diretamente para alcançar essa moçada que é do movimento punk, e essa moçada que vai para cemitério de madrugada. Então a gente vai para cemitério de madrugada para falar de Jesus para eles. A gente vai para os inferninhos assim, fica lá nas imediações, quando eles saem a gente fala de Jesus. Eu disse, pastor, muito obrigado. Ele disse, por quê? Eu digo, por mim, esses caras do cemitério é tudo para o inferno. Ele disse, por quê? Eu digo, de madrugada eu estou dormindo. Isso, na verdade, no terceiro, quarto sono por ali já. E por mim eu não ia para cemitério. O cemitério é lugar que eu só vou para deixar alguém lá. Mas não vou assim para pregar para ninguém não. Então, muito obrigado. Ele está fazendo algo que eu não faço. Você está comigo? Então você precisa entender isso. Há uma diversidade. E às vezes a gente quer que todo mundo seja igual. Se não pensa igual a mim. Se não pensa do jeito que eu penso. Não, nós somos diversos. Agora, no verbo da vida, nós temos um jeito, o verbo da vida de ser. A Bíblia diz que Paulo tinha um jeito de ser. A Bíblia diz que Jesus com os discípulos tinha um jeito de ser. Então, nós temos o nosso jeito, o verbo da vida de ser. No que diz respeito à palavra. Nós respeitamos a diversidade, mas há uma visão. Você entende? Depois há mutualidade. E aí nós precisamos ter cuidado tanto com o complexo de superioridade como com o complexo de inferioridade. E eu já estive nos dois, né? Eu venho de raiz pentecostal, em que a gente foi ensinado a ser coitadinho, a chegar, né? A colocar nossa cara de crente piedoso. Aí a paz do Senhor, meu irmão, disse amém. Está feliz? Muito. Eu estou numa alegria tão grande, meu Deus do céu. Ai, ai. Por dentro eu estou pulando. Aí todo mundo parecia que tinha sido batizado no vinagre. Eu peguei umas fotos antigas nossas e eu fiquei tão feliz como Deus tem sido bondoso comigo. Eu falei com Daiane, minha esposa, esses dias, eu disse, amor, obrigado. Ela disse, por quê? Eu digo, porque quando você me achou, eu estava rodado e você mesmo assim me aceitou. Hoje eu estou muito melhor, né? Uma irmã me encontrou aqui e disse, eu conheço o senhor desde 2005, 2004. O senhor era bem magrinho. Eu digo, eu agora estou bem melhor. Estou melhorando. Mas é interessante isso. Porque você começa a perceber que em muitos lugares há aquele complexo de inferioridade. Nós não somos nada. Não é? Eu converso com algumas pessoas e eu já sei. Pastor, pela misericórdia eu estou aí tentando fazer. Falei, rapaz, larga a misericórdia de lado e agarra a graça, porque aí você vai mais tranquilo. Deixa de operar só na misericórdia. Vai para a graça é o lugar melhor para se operar. Mas aí tem o complexo de superioridade. Que nós somos, que nós temos, parece que eu sou o Superman, né? E nada pode me atingir. Eu me lembro quando o pastor Bud morreu, alguém chegou para mim e disse, não chore, rapaz, fique alegre. Eu digo, você manda na sua vida, na minha quem manda sou eu. Eu choro porque eu quero chorar e eu estou triste e você não tem nada a ver com isso. Se alegre você, pule você, corra você. Agora eu quero chorar, manda nos meus olhos agora que eu quero ver. Alô, rapaz, você estava... Não, cara, fica tranquilo, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos entender esse equilíbrio. Nem ficar no complexo de inferioridade, nem ir para a superioridade. Ficar na palavra. João Batista disse, eu sou apenas o que a palavra diz que eu sou. Então, em relação a ela mesma, a igreja foi feita para treinar os crentes. Mas aqui também nós precisamos entender que a igreja existe para impactar o mundo. E com relação ao mundo, a igreja foi chamada para testemunhar. Amém?
E isso é importante porque a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A palavra que está dizendo aqui é que você recebeu poder com uma finalidade. Ai, pastor, eu estou empoderado, eu vou correr, pular, maravilha, isso é bênção. E minha oração é que no final agora tem um mover tão grande que ninguém fique de pé. Isso é eu amo mover. Eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça, meu irmão. Gosto mesmo. Agora eu quero dizer algo para você. O poder na sua vida tem um propósito. E o propósito não é só você. O propósito é você e alcançar os outros. O propósito é ser testemunha. A igreja, como a Bíblia diz, foi chamada para testemunhar. A igreja é uma influência invisível. A Bíblia diz que ela é como sal. Sal dá o quê? Gosto. Não é? Eu estava com um amigo numa tribo no interior da África, e nós fomos lá e eles prepararam uma comida para nós. E o meu amigo disse: Rosilon, aqui eles não usam sal. Eu disse: pelo amor de Deus, a comida é horrível. Ele disse: mas fica tranquilo, que eles colocam uma mão de pimenta para cada pessoa. Então, com sal ou sem sal, você não vai sentir nada. Eu disse: não, agora eu estou tranquilo. Agora eu não faço questão do sal, porque não faz diferença o sal. Mas o sal, ele foi dado para dar gosto, ele é uma influência invisível. A igreja é luz, uma influência visível. Então você foi chamado para incomodar mesmo. Amém? Você está na universidade, meu irmão, se posiciona, você é crente. Você está comigo? Você está lá no trabalho, se posiciona. Onde você estiver, você é crente. Você não é crente de meio período, você é discípulo de tempo integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe, tem algumas profissões que a gente trabalha de segunda a sexta, é maravilhoso. Mas tem outras que você é de tempo integral todo o tempo. Por exemplo, o médico é médico todo o tempo. Policial é policial todo o tempo. Você está comigo? Pastor é pastor todo o tempo. Ministro é ministro todo o tempo. Não tem essa coisa: não, eu não estou trabalhando. Não, tem alguém aqui morrendo, faça uma oração. Estou de folga. Posso fazer isso? Não. É diferente de alguém que trabalha na fábrica. É diferente de alguém. Você é discípulo de tempo integral. Então você precisa se posicionar como luz, como influência visível. Você concorda com isso? Não concordo. Mas o que é isso? Você é burro? Não, burro eu não sou não, eu sou inteligente. Sou tão inteligente que eu me posiciono. Um professor na universidade chegou para mim e ele descobriu que eu era crente. Eu estava assistindo umas aulas como aluno convidado e ele chegou para mim e disse: rapaz, você acredita que em pleno século XXI tem gente idiota o suficiente para acreditar que Deus existe? Eu disse: professor, isso não é nada. O pior é em pleno século XXI ter gente idiota e sem personalidade que não crê em nada. Porque só pode crer em alguma coisa quem tem personalidade. Por exemplo, eu sei quem sou e para onde vou. Então eu creio, por exemplo, em Deus. Agora, quem não sabe quem é nem para onde vai crer em quê? Ele disse: é interessante. Eu digo: de onde veio essa tem mais. Se o senhor quiser, a gente vai conversando. Nunca mais falou comigo. Sabe, meu irmão, você precisa se posicionar naquilo. Você é influência. Você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. Sabe, mas o problema é que a gente fica com medo. Diz: pelo amor de Deus, esconde os crentes, porque se eles veem pecado, eles vão querer. Não, se vê pecado, você vai ficar firme, dizendo: não, sou crente. Eu sou crente. Tem lugares que sua esposa não está com você, que seu marido não está com você, que seu pai não está com você, que seu pastor não está com você, mas Deus está com você. E aí você tem que se posicionar. A igreja é luz. A igreja é como perfume. A influência é notada. Você já viu alguém com perfume cheiroso? Você diz: rapaz, o que é isso, né? Eu sempre brinco lá no ministério. Às vezes o menino chega, eu digo: rapaz, está mais cheiroso que bancada de viúva. Meu Deus do céu. Não é uma coisa impressionante. Rapaz, é um ditado paraibano. Vocês não vão entender, mas tem todo um contexto. Aí, um perfume cheiroso, ele é notado. Você chega, coisa boa, rapaz, que maravilha. A igreja tem que ser notada.
A igreja tem que fazer diferença. A igreja tem que entender que em relação ao mundo ela foi chamada, como diz Mateus capítulo 28, para fazer discípulos, para pregar o evangelho. Nós não vamos aceitar o que estão querendo nos impor. Nós sabemos o que a Bíblia diz. Mas nós ficamos às vezes quietos, porque temos medo de sermos, não é? Como fala? Escanteados, rejeitados. Aí nós ficamos... Não, meu irmão, você precisa se posicionar. Agora, você não pode, não é, ser de uma forma indelicada, você não pode ser de uma... Você tem que saber fazer. E às vezes tem gente que só recebe no choque. Eu estava viajando, sentado de um lado de um sujeito, e ele era coisado, né? Coisado, gente coisada. E aí, porque... Ninguém vai me processar porque eu disse que alguém era coisado, né? Coisado não tem definição. Aí eu lendo um livro aqui, ele disse, você é religioso? Eu digo, não, eu sou crente. Ele disse, eu quero logo dizer a você que eu odeio o religioso. Eu digo, é mesmo? Eu digo, que massa, rapaz. Depois Deus colocou eu do seu lado, olha, coisa boa. Aí já fui guardando o livro. Daqui a pouco a gente conversando sobre algumas coisas, né? Ele com muitas ideias, né, marxistas, e aí a gente conversando e tal, e aí uma turbulência no avião. Aí eu olhei para ele, eu digo, vai cair. Ele disse, rapaz, diga uma coisa dessa não. Eu digo, vai cair. Aqui não tem estrada, tem buraco, está suspenso no ar. Meu irmão, se desbruguelar daqui de cima, velho, não tem máscarazinha que resolva não. Aí é caixão, entendeu? E acabou a história. Nós vamos tudo para a cidade dos pés para cima. Ele disse, rapaz, não fala... Aí outra pessoa disse, moço, pelo amor de Deus. Eu digo, fique tranquila. Eu disse, meu querido, você estava agora arrotando valentia, rapaz. Eu até pensei que você, não é? Mas que é isso? Eu digo, segura a onda aí. Agora se o avião cair, eu sei para onde eu vou. Eu disse, moço, pelo amor de Deus, pare com isso. Eu digo, eu paro nada, rapaz. Primeiro que eu estou me divertindo. Segundo que eu tenho um Deus que tudo pode, que está segurando essa jossa no ar. E aí quem está na desvantagem é você, velho. E aí como eu estou na vantagem, segura a onda agora que eu vou partir para cima. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Chegou lá no final da viagem, esse rapaz ouvindo o evangelho de uma maneira tão branda, tão maravilhosa. Entendeu? Acabou me confessando que a mãe era crente. Olha, um amor de pessoa. Pense numa pessoa maravilhosa. Porque, meu irmão, na dificuldade, o sujeito sobe até em pé de chique-chique. Pode não descer, mas sobe. E aí você tem que saber se posicionar. E eu não vou alisar não, meu irmão. Não tenho pena não. Amém? Eu não vou ficar, eu vou dizer, é pecado e acabou a história. E se você quiser aceitar, aceite. Se não aceitar, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar dizendo. A igreja está nessa terra porque ela tem uma missão. E é com isso aqui que eu quero fechar. A igreja tem uma missão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele morreu, ressuscitou, ele ganhou a vitória, ele deu a vitória para nós. Amém? Ele nos deu a autoridade, ele nos deu a palavra, mas ele nos deu também uma tarefa. Sabe, meu irmão, eu falei ontem sobre a aliança. E a aliança tem direitos, privilégios e deveres. Sabe, quando você cumpre direitos, você pode exigir deveres, mas quando você não cumpre direitos, se você exige deveres, é usurpação. Mas quando você cumpre aquilo que foi dado para você fazer, você pode exigir seus direitos e dizer, não vai ser assim não.
Eu me lembro uma vez eu perdi uma conexão e eu cheguei lá em Assunção, a moça disse, olha, seu Rosilon, o senhor perdeu a conexão para o Brasil, só amanhã, era 10 horas da noite, só amanhã, 7 horas da manhã. Eu disse, que coisa, perdi, ela disse, perdeu. Então, assim, 5h30 a gente abre o check-in, né? O senhor pode vir aqui, o senhor fica à vontade aí, se o senhor quiser comer alguma coisa. Eu digo, querida, a senhora está me confundindo com alguém. Eu não sei, porque eu sou sempre confundido com pessoas. Eu digo, a senhora está me confundindo com alguém. A senhora está achando que eu sou o piloto ou dono da empresa, mas eu nem sou piloto nem dono da empresa, eu sou passageiro. Eu comprei uma passagem que me dá direito a sair do lugar onde eu estava e chegar no Brasil. Se eu perder a conexão aqui, o problema não é meu, é de vocês aí. E eu não vou ficar aqui em canto nenhum. Vocês vão me levar para um hotel, vão me colocar no hotel, vão dar comidinha para mim, vão me buscar amanhã, bonitinho, tomado banho, me colocar no avião para eu ir embora. Ela disse, só 1 minuto. Eu digo, você tem 2. E ela foi lá e disse, seu Rosilon, vamos preparar o seu voucher, o senhor vai para o hotel e tal, tal. E uma pessoa disse, eu também estou nesse voo, e outra eu também estou. E acabou sendo um bocado abençoado, porque se você não se posicionar, eles não vão dizer o que você tem. Mas eu comprei a passagem, eu paguei, eu tinha direito. Eu não estava pedindo algo que não era meu, eu estava pedindo algo que eu tinha direito. Você entende? Sabe, quando Deus comprou você, e Ele fez uma aliança com você, Ele comprou a sua vida. Então a igreja, ela tem uma tarefa. E essa tarefa que Deus deu à igreja, em primeiro lugar, é imperativa, é uma ordem. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que nós não vivemos numa democracia. O reino de Deus não é uma democracia, é um reino. Democracia, todo mundo dá pitaco, o reino não. O rei manda, a gente obedece. Então nós estamos num reino. Jesus deu a ordem e nós precisamos obedecer. Segunda coisa, não é só uma tarefa imperativa, uma ordem, é uma tarefa intransferível. Amém? A nossa tarefa é intransferível. Agora eu gostei do slogan, se não agora, quando? Se não você, quem? Se não aqui, onde? Então, aqui está dizendo sobre aqueles que vão para o campo. Nem todo mundo foi chamado para o campo. E aí nós vamos sustentar as cordas de quem vai para o campo. Eu não vou, mas eu posso investir em alguém e enviar alguém. Isso é uma coisa. Mas isso não me isenta do meu agir aqui. Até porque, se você tem um chamado, preste atenção nisso. Deus nunca vai mandar para longe quem não é uma bênção perto. Não adianta. Deus não vai mandar para longe quem não é uma bênção aqui. Ah, eu quero ir para a África. Vai fazer o que na África? A mesma coisa que faz aqui. Você está comigo? Ah, eu quero ir para tal lugar. Vai fazer o quê? A mesma coisa que faz aqui. Só num contexto diferente, numa cultura diferente. Mas é a mesma coisa. É uma tarefa intransferível. Terceira coisa, é uma tarefa que não pode ser deixada, procrastinada. Fala assim? Deixada para amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Sabe, tem pessoas, meu irmão, que vão para o inferno hoje à noite. E para você entender isso, só para que você compreenda essa verdade. Cada vez que você respira, alguém morre sem Cristo ao redor do mundo. Nós temos hoje bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho de Jesus. E não é porque eles não querem. Não é porque eles estão rejeitando, é porque eles não têm acesso. Você está comigo? Tem pessoas no Vietnã, tem pessoas na Coreia do Norte, tem pessoas no Irã, tem pessoas em tantos lugares que eu posso me lembrar agora ao redor do mundo, que para ter um culto como esse, ele precisa se embrenhar no mato, 3, 4 horas a pé. Você tem todas as comodidades. E às vezes nós ficamos ainda pensando. Tem pessoas que dariam tudo que elas têm para fazer uma escola bíblica. Tem pessoas que dariam tudo que elas têm para ter uma Bíblia. Elas têm porções. Mas você tem tudo isso.
E eu acredito que Deus vai nos usar para poder fazer a diferença nesse mundo perdido. Então, em relação a Deus, você foi chamado para adorar. Em relação a ela mesma, a igreja foi chamada para treinar os crentes. Em relação ao mundo, nós fomos chamados para testemunhar, para fazer a diferença. Então, você não pode ficar calado. Você precisa ficar igual o carro velho. O carro velho, né? Quem já teve, eu tive um Fusca 76, não é? Maravilha, a gente já parava numa ladeira, porque se o bicho não pegava, você já... E aí você aprende, né? Você aprende a colocar o pé no acelerador e na embreagem, assim, que é para poder dar o tranco e fazer o bicho pegar. Carro velho, onde para, prego. Agora, crente, onde para, tem que pregar. Porque a água parada dá dengue. E crente parado dá dengo. Fica dengoso. Ai, ai, ai. Então, nós temos que nos movimentar. Nós somos a igreja do Deus vivo. Eu queria